Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você? Em 1 Samuel, e o capítulo é 17. Ora, os filisteus reuniram seus exércitos para a batalha, e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé em um monte no outro lado, e entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento um dos filisteus, um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shekels de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas, e um dardo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro. E um que portava o escudo ia adiante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e disse-lhes: Por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: Eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era o filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos, e o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, depois dele Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas de seu pai em Belém. E os filisteus se aproximaram pela manhã. Ao anoitecer, se apresentou durante 40 dias, de manhã e ao anoitecer. E Jessé disse a Davi, seu filho: Toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado e estes 10 pães. Corre até o campo aos teus irmãos e carrega esses 10 queijos ao capitão de 1000. E observa como vão os teus irmãos e toma deles garantia. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com o guardador e pegou e foi, como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta, e gritava para a batalha, pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem e correu para o exército, veio e saudou os seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: Vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: O que será feito ao homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel?
Pois quem é esse filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu dessa maneira, dizendo: Assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: Por que descestes para cá, e com quem deixastes daquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois descestes para que pudesse ver a batalha. E Davi disse: O que eu fiz agora? Não há uma causa. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles a relataram diante de Saul e ele mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: Que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra esse filisteu. E Saul disse a Davi: Tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: O teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele e o feri, e o livrei da sua boca. Quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando o exército do Deus vivo. Além disso, disse Davi: O Senhor, que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou a Davi com sua armadura e colocou o capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: Não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. Quando o filisteu olhou para Davi, ele desdenhou, porque ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: Sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: Vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com uma espada e com lança, e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão. Eu te ferirei e te arrancarei de ti a tua cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus nesses dias, para as aves dos céus e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda a assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele te entregará nas nossas mãos. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa e dali tomou uma pedra e a atirou e feriu-o. Feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou na sua testa e ele caiu com a sua face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu, tomou a sua espada, sacou-a da sua bainha e o matou, e com ela cortou a sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá levantaram e gritaram e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e aos portões de Ecrom, e os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saaraim
até Gate, até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da posição dos filisteus e espoliaram as suas tendas. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura na sua tenda. E quando Saul viu a Davi avançar contra o filisteu, ele disse a Abner, o capitão dos exércitos: Abner, este jovem é o filho de quem? E Abner disse: Como vive a tua alma, ó rei, não sei dizer. E o rei disse: Investiga quem é o pai desse rapaz. Quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul com a cabeça do filisteu na sua mão. E Saul lhe disse: De quem tu és filho, jovem homem? E Davi respondeu: Sou filho do teu servo Jessé, o belemita.